Para a primeira notícia aqui, olha só, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial do país, registrou um crescimento de 0,78% nos preços em fevereiro, segundo o relatório divulgado hoje pelo IBGE. Os números se referem aos preços coletados no período de 16 de janeiro a 15 de fevereiro agora. Em janeiro desse ano, o IPCA teve uma alta de 0,37%. A alta de fevereiro, segundo o IBGE, foi causada especialmente pelo grupo de educação, por conta aí dos reajustes escolares, nos preços das mensalidades. O segmento teve uma alta aí de 5% durante o mês. E depois da educação, o grupo que mais teve alta aí, um impacto importante na formação dos preços, foi a questão do grupo de alimentação, né, com destaque aí para cenoura, que aumentou 36%, batata inglesa 22%, feijão carioca 7%, arroz, frutas e por aí vai, né? No ano, o IPCA 15 acumula uma alta de 1,09% e nos últimos 12 meses de 4,49%. Gustavo, você tá nos ouvindo? Sim, estou aqui. Show. Então, queremos te ouvir também sobre uma avaliação aí desse parecer do IBGE. Juliana, semana passada nós trouxemos até a questão do IPCA, né, e até o aumento da inflação referente ao mês de janeiro. Isso vai fazer com que aconteçam mudanças, possivelmente, no planejamento até do Banco Central. Até porque se tinha uma estimativa que a inflação seria já está se vendo que a inflação para esse ano vai ser maior, né? Lembra que nós comentamos que é principalmente os fatores serviços, né? E a educação fica dentro da questão do serviço. Fora essa questão climática que interferiu diretamente na disponibilidade de alguns alimentos do dia a dia da mesa, né? Como foi comentado, principalmente a parte de hortifruti granjeiros. Então, acho que não tem nada de novo. O governo vai ter algumas surpresas sim, com relação a essas inflações, que vai ser uma tendência de ser superior àquilo que estava se buscando no início do ano, no final do ano passado. E com isso a gente vai ter custos mais elevados. Isso é uma preocupação muito grande para o meio agrícola, porque nesse momento em que nós temos preços baixos de grãos, o custo é o nosso grande vilão, né? Então pode vir a até baixar os fertilizantes, os defensivos, né? Não estou dizendo que vai baixar, mas é possível que isso venha a acontecer, mas tem certos custos que a tendência é não ter essa diminuição, né? A gente não vê a diminuição tão efetiva com relação a diesel, com certeza não vai diminuir salário mínimo, e toda essa parte de serviços aumentando. Então isso é a grande preocupação hoje no agro, pela diminuição da renda, né, da receita, os aumentos de custos, e a gente repercute aqui esses aumentos de custos que vão fazer parte da nossa pauta do Momento Agro durante todo o ano de 2024, com certeza. Certo, Gustavo. A gente vai acompanhando aqui, vai atualizando também quem nos acompanha, né, o produtor, o profissional do agro. Agora, uma outra notícia que a gente separou aqui tem relação com combustíveis. Olha só, a Rússia ordenou nessa terça-feira a proibição das exportações de gasolina por 6 meses a partir do dia 1º de março. E o que eles declararam é que essa proibição tem a ver com a manutenção dos preços estáveis em meio a um aumento de demanda, aí, principalmente dos consumidores e também dos agricultores daquele país. Os preços domésticos da gasolina são um fator bastante sensível para motoristas e fazendeiros no maior exportador de trigo, né, do mundo. E aí eles estão vivendo, daqui uns dias é um período de eleições também na Rússia, e isso tudo fica mais sensível ainda a esse ambiente todo, né? A Rússia e a Ucrânia têm atacado a infraestrutura de energia uma da outra, numa tentativa aí de interromper linhas de suprimento, logística, e agora, né, completou inclusive essa semana aí dois anos dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, com todo esse envolvimento aí relacionado a combustíveis também. Já aqui no Brasil, uma notícia boa, né? O projeto Combustível do Futuro propõe o aumento aí da mistura obrigatória de biodiesel ao combustível e foi discutido hoje durante uma sessão na Câmara dos Deputados em Brasília. Olha só,
esse projeto de lei, ele tem algumas propostas. O aumento da mistura do biodiesel, etanol na gasolina, incentivo ao biometano, também benefícios para usinas de biocombustíveis e novas atribuições para a Petrobras. Esse texto do projeto de lei vai ser votado na Câmara dos Deputados e ele tramita em regime de urgência e buscando estabelecer um novo marco legal para o setor de biocombustíveis. Gustavo. Bom, Juliana, nós estamos falando da questão de combustíveis, né? Eu acho que são duas coisas aí para a gente propor, né? Primeiro, a Rússia está se fechando, né? Fechando a sua economia aí para tentar ver se diminui a inflação. Algo que não funciona em lugar nenhum do mundo, né? Isso é momentâneo. Já outros países já fizeram isso. É a mesma coisa que aconteceu na Argentina também, para não faltar. Então, a gente está vendo esse tipo de situação acontecer até em virtude dos problemas da guerra. Mas com relação ao Brasil, né, essa notícia aí que a gente já vem até comentando aqui a respeito do biodiesel, até o próprio álcool, isso faz parte de nós termos a soberania nacional, né? Quanto mais nós conseguirmos produzir os combustíveis dentro do país, e nós formos, inclusive, exportadores desses combustíveis, nós conseguimos ter, então, valor agregado, com certeza. E ainda mais vindo da agricultura, né? Porque o biodiesel, 90% praticamente no Brasil é soja. Álcool, nós estamos falando álcool de cana-de-açúcar, de milho, o futuro próximo aí no sul do Brasil de trigo. Isso é da agricultura, né? Aquilo que eu tenho falado para vocês todos, né? É um combustível que vem de pequenos, médios e grandes produtores, vem da agricultura familiar, não é de uma única empresa, a Petrobras, a produtora, né? É de pequenos produtores que, claro, tem que passar por uma industrialização, por um processo, mas vem local, de forma renovável, de forma a trabalhar o que a gente chama de agricultura regenerativa, faz parte desse processo também, gastando menos energia. Então, são notícias importantes, né? Muitas vezes o pessoal fica preocupado, principalmente com relação a biodiesel, né? O pessoal reclama um pouco com relação aos motores, né? Aos problemas que tem dado. Só para vocês terem uma ideia, existe trabalho já sendo realizados e já existe na prática melhoria, inclusive, do tipo de biodiesel que é produzido. Então, são situações que os problemas vêm acontecendo, as soluções vão vir atrás também. Então, excelentes notícias para o nosso agro, que com certeza, se a gente não consegue fazer exportação, a gente não consegue agregar valor, né, com a compra de terceiros, nós temos que estar utilizando internamente, né? Então, principalmente nessa situação de biocombustível, se a gente pudesse ter 100% biodiesel, 100% álcool, sem gasolina, claro que tem uma reforma muito grande no processo, a origem toda é do nosso campo, é tudo do nosso agro, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas são boas notícias, boas perspectivas, e esse governo que está no Brasil é muito favorável a isso, para que aumente, inclusive, né? Tanto é que tem um projeto para os próximos anos, né, talvez menos de 10 anos, chegar a 25% de biodiesel no diesel. Então, isso aí tem uma tendência de acontecer e o agro está em conjunto nesses fatores. Muito bem, Gustavo, muito bem. E é claro, quando a gente fala em transição energética, é um projeto a longo prazo, né? Não é algo assim da noite para o dia, não vai faltar alimento em função disso, né? Mas é o produtor que vai ganhar no final das contas. E isso é muito bom, a gente gosta desse tipo de informação aqui, né? Mais uma notícia agora relacionada a grãos, não é novidade, a gente já divulgou isso aqui, esse debate já vem acontecendo, né? Que a segunda safra de milho desse ano está cercada aí por muitas dúvidas e incertezas em relação à área plantada, a janela de semeadura também, o nível de tecnologia usado, a pressão das pragas, como é que vai ser a produção, tudo isso tem sido questionado e debatido, né? Com os atrasos aí no plantio da safra da soja 23-24, devido à falta de chuvas, a semeadura do milho em uma janela ideal foi colocada em xeque, né? Não conseguiu ser realizada exatamente no momento certo, porém muitas regiões acabaram tendo um encurtamento do ciclo de desenvolvimento da soja, o que ajudou no início do plantio da safrinha do milho. Até o último sábado, a semeadura da segunda safra do milho no Brasil estava em 59% do total estimado, segundo informações aí da Conab.
os estados mais avançados na semeadura, né? Mato Grosso, Paraná e Goiás. Agora falando um pouquinho de trigo, e daqui a pouquinho a gente já vai ver o mercado de grãos, as cotações, os preços dos grãos, como é que se comportou no dia de hoje, né? Mas falando do trigo, em meio à baixa oferta de trigo com qualidade no mercado nacional, as importações brasileiras desse cereal estão bem aquecidas. Até a terceira semana agora de fevereiro, as compras nacionais do produto somavam 384 mil toneladas, acima das 290 registradas em fevereiro do ano passado. Segundo pesquisadores do CPEA, ainda que muitos agentes de moinhos se mostram aí abastecidos, os compradores estão em busca de um trigo com uma qualidade superior. No entanto, esse clima desfavorável aí que prejudicou também o desenvolvimento da safra brasileira, elevou a importação do produto, principalmente de países do Mercosul. Agora, do lado vendedor, os produtores estão focados aí no planejamento da área para a nova temporada. Os preços baixos desde 2020 podem desestimular a semeadura de trigo. São informações aqui do CPEA. Gustavo, você acredita que vai ter uma retração aí no plantio do trigo esse ano em função dos preços baixando? Como é que você avalia essa situação? Juliana, com certeza o Brasil vai reduzir a área de trigo, até pelos problemas que aconteceram, né, de baixa qualidade nesse último ano, os preços mais baixos, custos altos. Então isso vai refletir sim numa diminuição da área de trigo, né? É interessante essa notícia com relação ao trigo, porque o que aconteceu, principalmente com a região mais sul do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul todo praticamente, aquelas chuvaradas todas que aconteceram entre setembro e novembro fizeram com que a qualidade do trigo colhido fosse muito baixa. Além de produtividade mais baixa, né, pelo excesso de nebulosidade, falta de sol, que aconteceu uma baixa qualidade. Essa baixa qualidade, obviamente, tem um preço menor. Né? Então, o que a gente até comentou na época, né, a gente indicou aos produtores se livrar desse trigo naquele momento, precisando de recurso, se livrar desse trigo ruim, né, vendendo esse trigo ruim, e se tendo trigo bom, porque teve gente que teve, seja mais cedo, seja um pouquinho mais tarde, dependendo da época, cultivar, etc., tinha um trigo um pouquinho melhor, segurar esse trigo melhor. Porque justamente é essa estratégia que os moinhos veem nesse momento, indo buscar um trigo de qualidade inferior, ele vai, ou o moinho vai pagar muito pouco a esse trigo nesse momento, ou vai buscar fora, onde tem uma qualidade adequada para suprir a sua necessidade moageira, né? Que é o que está acontecendo nesse momento. Infelizmente, nós não temos aí uma luz no final do túnel assim tão boa para os preços de trigo. Os custos, vão ver o que vai acontecer, vão precisar ser baixados. Agora, nós temos que saber aonde que nós vamos estar baixando. Esse vai ser o nosso grande desafio para a safra 2024, o desafio de definir aonde que nós vamos diminuir o custo para que a gente possa ter rentabilidade nessa cultura de inverno.